Ele é a pauta do momento, ele é o assunto em questão e tem recebido diversas homenagens em diversos veículos de comunicação. Mas se você está clicando nesse vídeo achando que eu vou trazer a leitura de vidas passadas dessa figura tão icônica que é Silvio Santos, eu sinto te desapontar. Apesar de o nome dele estar em nossa lista de estudos, ele não foi feito ainda. E eu não vou vir aqui criar um vídeo no momento em que ele é a pauta para chamar a atenção, para ganhar visualizações, mentindo para vocês. Nós aqui, eu, minha equipe, nós temos, sobretudo, um compromisso com a espiritualidade em primeiro lugar e com a verdade daquilo que a gente passa. Não que eu queira convencer as pessoas de acreditar em mim, porque eu não preciso disso. Eu apenas cumpro a minha missão, como sempre comento com vocês. Mas não tem como não reflexionar acerca da pessoa dele. Não de outras vidas. Apesar que, eventualmente, a gente às vezes vê algumas coisas assim, mas é mais do que isso. É a vida desta existência, dessa última existência dele, que traz pra gente reflexões realmente profundas, que vão preencher a sua alma, que vão preencher o seu espírito. Que talvez você já tenha feito consigo, talvez você já tenha feito essas reflexões nas suas rodas de conversa, talvez você já tenha feito esse tipo de pensamento através das mídias. Mas você é muito bem-vindo aqui neste meu mundo de arte, vida e espiritualidade. Minha gratidão por estar aqui. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, todos vocês. Eu sei que a pauta ela tem a sua tristeza, ela tem o seu pesar, ela tem o seu luto tradicional quando uma pessoa querida da gente parte, mesmo que seja uma pessoa querida da televisão. Porque eu não sou nada de Silvio. Meus sentimentos à família, meus sentimentos aos colegas, meus sentimentos a todos que conviveram com ele. Algumas pessoas me perguntaram, inclusive, se eu tinha conhecido o Silvio Santos. Não, eu não tive essa oportunidade na vida, infelizmente. Tal qual a maioria de vocês que me assiste, creio eu, a gente assistiu ele pela TV. E acredito que a maioria das pessoas que vai assistir a esse meu singelo e humilde vídeo também não tenha tido talvez nem a oportunidade de conhecê-lo. A Mama teve, comento com vocês porque ela já participou no auditório, anos atrás, no auditório de algum dos programas que ele fez. Eu não sei dizer qual, mas faz bastante tempo. Mas deixa eu só fazer minha introdução aqui para você, se você não me conhece, eu sou a Fernanda Roosevelt, você é muito bem-vindo aqui neste meu universo e deixa a sua curtida, é importante para mim a cada vídeo, a cada conteúdo que eu trago aqui para você, que você deixe a sua curtida, seu comentário, que você compartilhe o vídeo com todo respeito sempre. Eu não sei se você gosta, né, do Silvio Santos, se você gostava dele, dos programas dele, a televisão evoluiu muito desde então, mas eu acredito que a gente aqui não vai falar exatamente só da apresentação dele, eu quero trazer aqui uma reflexão acerca de sua pessoa. E é claro que a pessoa que a gente é hoje é uma consequência de uma outra vida. Agora, a internet, gente, a internet não tem perdoado muito não. Como eu acho leviano, essa é a primeira reflexão que eu trago aqui para vocês, como eu acho leviano o interesse das pessoas, desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas é apenas uma humilde opinião mesmo, em já querer saber onde esse espírito está. E eu vejo como que as pessoas aproveitam também da oportunidade para falar qualquer coisa e às vezes eu não consigo sentir nem verdade e muito menos sentir sensibilidade da parte de algumas pessoas. Enfim, eu não quero entrar nesse nicho, eu não gosto disso. E eu digo isso porque eu recebo diversas perguntas de muitos de vocês, não sei se exatamente de vocês, ou se são apenas pessoas curiosas que querem saber o que os médiuns vão falar quando uma pessoa assim venha a desencarnar. Fora as pré-visões de muitos, quando alguém parte, então as pessoas querem adivinhar a que aquilo vai acontecer como se fosse interferir no futuro. E eu particularmente não sou fã dessa caminhada não, porque o futuro para mim é Deus pertence. Apesar de nós projetarmos, profetizarmos o nosso futuro, desejarmos saúde a nós, a nossos familiares, que as coisas deem certo, no fim das contas a gente sabe que o futuro a Deus pertence. E é uma verdade que eu particularmente acho que a gente tem que receber com mais quietude de alma e menos curiosidade. Mas para aqueles que querem saber como o Silvio Santos está, e não é porque eu esteja vendo, não é essa a questão, eu digo para vocês, só deixa eu fazer um parênteses, se porventura eu estivesse com a leitura de vidas passadas dele pronta, e coincide com essa data, cujo falecimento dele, né, foi sábado, ontem, hoje domingo, eu tô gravando um vídeo especial pro nosso domingo, né, aqui no canal, aqui no YouTube, normalmente eu de repente traria para vocês se porventura essa coincidência acontecesse.
Mas eu não tenho esse conteúdo para trazer. O que eu tenho é uma grande admiração pela pessoa que ele foi em sua vida. Como, por exemplo, neste vídeo aqui, que quero compartilhar com vocês um trechinho de uma das coisas, muitas coisas grandiosas ele já falou, que eu já ouvi. Eu acho que não tem como esse cara não ter sido um comunicador. Ele nasceu para se comunicar, para trazer alegria para as pessoas, mas sobretudo para, diante de sua autoridade, diante de sua história, diante do poder de comunicação que ele alcançou e todo o mérito que ele tem teve em vida, para dizer algo como isto. Se eu amanhã não tiver mais nada, mas se eu tiver a minha voz, eu no Rio com 14 anos era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. E dá para ganhar a vida porque eu não como mais do que as minhas torradas, para não engordar. Eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto. E eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tendo 50. O que eu tenho que fazer? Plantar cana? Eu vou ser o melhor plantador de cana. Não para ganhar dinheiro, nem pelo poder. Pela satisfação de fazer o melhor de mim. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais. Eu entrego. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Vem comigo e reflita nesse vídeo aqui. Ele diz o seguinte, né? Ele até quebra um pouquinho do assunto. Se amanhã não tiver mais nada, mas eu tiver minha voz, eu entendo que ele concluiria essa frase dizendo assim, eu tenho tudo. Eu posso perder todas as coisas materiais que eu tenho aqui ao meu redor, mas se eu tiver minha voz, eu tenho, através dela, a voz é o instrumento de comunicação, né, da qual ele se comunicava. No mundo da arte, no mundo da comunicação, no mundo do jornalismo, a voz, ela é uma coisa que chama muita atenção. Você vai escutar um rádio, você vai escutar uma voz que tem uma certa presença, a mínima presença. Eu não sei porque eu não sou muito de ouvir rádio, mas quando você pega um apresentador de palco, essa pessoa tem que ter uma voz boa para falar, ou então uma voz boa, ou como cantor tem que ter uma voz boa para cantar, tem que ter articulação, tem que ter dicção, tem que ter esse funcionamento aqui dessa parte muito fluido, muito fácil. E realmente ele era um cara que tocava, apesar do jeito dele, da risada icônica dele e etc., ele tocava com as coisas que ele falava. É uma pessoa que nasce, alguns vão usar a expressão com o dom da palavra, outros usam o dom do Divino Espírito Santo. O dom da comunicação e de tocar o coração das pessoas com a fala. Não são todos que abrem a boca para falar que trazem algo bom. E ele trazia isso consigo. E esse texto aqui eu acho incrível. Então aqui ele traz para o idioma. Então quando ele era adolescente, 14 anos, no Rio, ele vendia canetas em português. Aí ele vai complementar que ele agora vende em português, castelhano e também em inglês. Um detalhe, quando ele fala assim, agora eu vendo em português, castelhano e também em inglês, observe os olhos dele. Se vocês querem saber se um espírito, uma pessoa tem uma boa índole, apesar que, deixa eu fazer parênteses, psicopatas podem nos enganar porque eles entendem dessas técnicas. Mas, em geral, a voz ela não é vazia. Ela é uma voz que te preenche de alguma maneira. Por quê? Porque sai da boca de uma criatura como esta, por exemplo, neste vídeo, o que sai é luz. O que sai é vida, tem energia positiva. O que sai dele é uma energia que vai, né, através das ondas sonoras da própria voz, porque a voz a gente só escuta, né? E a gente não pega, mas ela vai direto para a tua alma, vai direto para o teu coração. E ele fala com os olhos muito intensos. Ele não fala berrando, ele não fala gritando, ele não se impõe, ele domina bem a língua portuguesa. Aliás, ele domina muito bem a língua portuguesa, Palmas dominava. Enfim, é uma pessoa realmente voltada para essa comunicação. E ele fala com uma autoridade natural de um espírito que carrega a luz em si. Por isso, ele venceu em sua vida.
Então, se você está se perguntando para onde vai um espírito como esse, você tem que entender que uma pessoa que tem luz em vida, tem luz pós-vida também. Vamos continuar aqui. Minha voz dele era bonita, hein? Vocês são assim também? Tem um monte de coisa, mas usam quase que sempre as mesmas? Porque é aquilo que a gente mais gosta, parece que a nossa energia fica mais naquela calça, mais naquele calçado. E enfim, me recorda até mesmo uma frase de João Batista, quando ele tenta explicar o reino dos céus e tenta explicar a mensagem de Cristo, acho que bem no início da peregrinação de Cristo ainda, e ele fala que se você tem 2 túnicas, você só precisa de uma para viver, a outra você doa. Ou seja, você não precisa ter o supérfluo. No entanto, isso assim, espiritualmente falando, no entanto, quando a gente lida com pessoas que lidam com sua imagem, que estão na televisão, é normal que essas pessoas tenham muitos calçados, muitas roupas, etc. A própria profissão, ficou ruim de falar isso, a própria profissão, e eu aqui falando de dicção, a própria profissão requer essa variedade, requer que você mude o seu guarda-roupa, porque os programas vão pedir isso, porque a audiência vai pedir isso, porque você tem isso é negócio, as marcas pedem isso, e a sua imagem é importante nesse sentido. Então você precisa ter eu esqueço a palavra, essa dinâmica de visual também, que é muito importante para quem se comunica e para quem aparece. Não é a mesma coisa de pessoas que ficam apegadas a determinados instrumentos, coisas, materiais que tem em sua casa, e às vezes não se desfazem daquilo, podendo ajudar alguém que precise, pelo apego ou para mostrar que tem. Então, são leituras diferentes, e eu acho que ele traz isso consigo com muita força. Vamos continuar aqui. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. Ai, como isso para mim é bonito quando eu escuto. Isso me toca a alma muito. Isso para mim, como pessoa, na Fernanda, isso me toca muito, porque eu acho que eu sempre me vi nessa condição. Não vão me dar, eu vou fazer. Eu queria entrar numa peça de teatro, então não me deixavam, não tinha oportunidade nem de você fazer um teste, então eu ia lá e eu criava minha própria peça de teatro. Vocês não me dão, eu faço aquilo. E a minha cabeça sempre funcionou dessa maneira. Então quando eu vejo ele falando isso, eu conheço esse vídeo já de algum tempo, e sempre guardei no meu coração com muito carinho essas palavras, porque ele mostra que por ter sido rejeitado, ou porque esses donos de televisão lá atrás viram Silvio como uma ameaça, e é fato, né? Ameaça confirmada, dada essa história toda. Então não dão oportunidade. E as pessoas não te dão oportunidade porque elas têm medo de descer do pedestal em que elas estão. Porque por mais mestres que elas sejam, elas têm medo que o seu talento, que a sua capacidade, que a sua vocação supere aonde elas chegaram, o patamar em que elas estão. Então, diante do medo e do orgulho de perder o local em que elas estão inseridas hoje, elas te dizem não. E isso é um problema muito real. Eu acredito que em qualquer profissão, em qualquer lugar, mas ele é muito, muito real na televisão. No teatro, na televisão e no cinema. Nessa área, eles te negam mesmo, eles não te dão oportunidades. Por isso que me toca muito essas palavras dele, de tudo que ele falou, assim, é uma leitura minha, né? Um pouquinho daquilo que ele me trouxe. Porque tem muita coisa, eu ficaria vídeos e horas aqui gravando tudo que é de importante de Silvio. Fecharam as portas para mim. Que lindo. E eu então, que animador de programas, eu acho demais. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Aí quando ele fala, eu não nasci dono de televisão, eu nasci o animador, é mais lindo ainda, porque ele reconhece no que ele é bom. E ele nunca deixou de praticar, enquanto ele pôde, ele sempre praticou o programa dele. Observe que é uma pessoa que cresceu, se tornou, né, que veio do nada e se tornou um tudo, que veio da pobreza e se tornou milionário, com o poder de sua comunicação. É aquela coisa, gente. Deus escreve a tua história, na verdade. A gente tem que saber ler o caminho. Ele precisou, a frase que ele diz é, ele precisou se tornar dono de televisão para poder apresentar um programa de televisão. Ele não teria, talvez, se transformado em um dono de televisão se ele tivesse tido seu auditório antes, o seu programa antes. Mas isso é a força de um espírito de muita luz.
Eu acho que Silvio sempre foi muito grandioso. E eu sou grata a Deus por ter colocado uma pessoa como ele na Terra, no meio de tanta gente que às vezes a gente pensa assim, poxa, que não devia nem abrir a boca e não tem nem espaço de fala, eu acho tanta besteira que diz. Não que eles tenham sido perfeitos, gente, porque todo mundo é ser humano, todo mundo tem defeito, né? Por favor. Mas é uma pessoa que vai fazer falta. E que se não tivesse vindo para a Terra, teria feito falta, mesmo se a gente não tivesse conhecido, porque ele conseguiu preencher. Por isso, viveu uma vida linda. Uma vida muito bonita. Rico de alma e, naturalmente, rico da carne e das coisas da matéria. Era isso que eu queria trazer para vocês, essa mensagem. E, gente, aprendam a ler as pessoas. Você é um espírito dentro da tua casca. O seu espírito cheio de luz também e que se preocupa e busca por luz sempre vai saber ler. É só deixar a alma ler. O espírito traz sabedoria. A nossa mente pode enganar. O espírito não. Porque o espírito vem de uma verdade, a esta verdade retornará. Agora a carne vem do pó e do pó, vai retornar também. Isso a gente já sabe, né? Muito lindo. Eu comentei num videozinho que eu fiz no Instagram ontem a respeito de, só uma curiosidade que eu quero trazer para vocês e compartilhar, que ele tem uma nobreza apresentando, por mais popular que tenha sido os programas dele, que é programa de povão, que a gente chama, né? Aqueles programas popular mesmo. Ele parecia muito erudito cada vez que apresentava. E isso me traz uma leitura, porque desde os vídeos antigos ele tem isso consigo, a meu ver, ele traz isso no seu espírito já cravado com experiências de outras vidas, de talvez ter estado em ambientes, não em todas as vidas, mas talvez uma ou outra ele tenha estado em ambientes também de nobreza. Eu percebo que Silvio é um espírito que traz uma bagagem de muitas vidas. Me parece um espírito antigo e de muita luz, e que viveu pelo Oriente Médio. Isso é que eu podia estar trazendo para vocês, como eu disse, uma leitura mais profunda, só mais para frente. A gente vai levar algum tempo, talvez meses. Guarda no coração o meu vídeo, guarda no seu coração as minhas palavras, porque você que tem dúvidas sobre a natureza do espírito, entenda. Muita gente vence na vida por mérito. E este é um dos casos, e um belo caso. Minha gratidão a essa alma tão fabulosa. Onde ele está? Ele está lá em cima. Isso, ele está. Não preciso ver, a gente sente. Se é a luz em terra, já é a luz lá em cima, porque a luz sempre vem de cima. Ela vem de lá, bate aqui. Então é um processo de atração natural. Foi. Obrigada, gente. Gratidão a todos vocês. Pode curtir o meu vídeo aí, por favor. Um beijo na sua alma. Fiquem com Deus. E até.